Você já imaginou como seria velejar em um antigo navio à vela? Eu, como adoro história, penso nisso a toda hora. Então, quando a Marinha nos convidou a conhecer o Cisne Branco e fazer uma subida no mastro, demorei uns 2 segundos para aceitar. Para subir aqui, tem que tirar tudo, relógio, aliança, tudo que é acessório que pode ficar preso é obrigatório tirar. Então, bota o cinto de segurança. 2 linhas de vida, uma sempre passada. E quanto tempo demora uma manobra dessas? Bom, começando do zero para botar todo o pano, eu julgo aí 1h30 mais ou menos. Isso se for botar todo o pano, 1h30, 2 horas, porque tem que desferrar, subir as vergas, então é bastante complexa. Pronto, passei tudo certinho aqui e agora vem o teste. Tô seguro? Vai cair? Não vai. Então tá certo. Bom, na subida do mastro aqui, a partir da primeira verga, sempre vai ter uma linha de vida, ou de um lado ou de outro. Quando uma estiver acabando, já vai surgir uma outra para ter uma margenzinha de segurança. Então é sempre um gato passado, sempre um passado. Então, tô chegando aqui, passa o outro antes de soltar. Eu já subi no mastro de alguns veleiros, mas hoje vai ser bem diferente. Esse é o Cisne Branco, um navio à vela da Marinha que tem como objetivo missões diplomáticas e divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil. Bom, divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil é justamente um dos nossos objetivos também no Hashtag Cell. O Cisne Branco foi construído na Holanda, inspirado em um clipper do século XIX. É um veleiro de 249 pés, com um calado de 4,80 m e 10 metros de boca, armado em galera, ou seja, 3 mastros, sendo que os 3 possuem velas redondas, que é o nome dado a essas velas, na verdade, retangulares. Existem outros tipos de navio à vela, como brigs ou barcas, dependendo de como são armados. O navio foi construído, ele ficou pronto na verdade em 2000, né? Ele foi construído dentro do contexto das comemorações dos 500 anos do descobrimento. Já existia um grande gap que a Marinha não tinha um navio veleiro desse porte, né? Exatamente para essas atividades que eu já citei, ou seja, de representação nacional, internacional, de complementar a formação marinheira dos seus diversos quadros e de fomentar essa mentalidade marítima. Cada mastro tem um nome. O da proa chama-se Mastro do Traquete. O da popa, Mastro da Gata. E o que fica no meio do navio chama-se Mastro da Grande. É o maior, com 46 metros. E é onde vamos subir agora. Posso? Pode vir. Pode pisar na madeira. Isso. Recomendo que não precisa passar o cinto, porque aqui o perigo é o menor. Mas a partir ali de cima parou, passa. Vai na frente ou vai na frente? Vai você na frente. É óbvio que é melhor o Sargento Silvestre ir na frente. Eu tô pisando sempre num de cada lado aqui, né? A primeira parte não é difícil, mas subindo no primeiro cestro do mastro tem uma parte negativa em que você tem que se pendurar um pouco. Isso já parecia um pouco mais desafiador. Pronto, agora eu posso tirar isso aqui. Este para mim era o verdadeiro teste. Agora isso. Sobe os pés o máximo possível. Sempre as mãos. Aí só sobe as mãos depois. Aqui era um ponto que dava para curtir um pouco o visual. Essa parte cansa mais. Essa parte cansa mais.
Mas o que faz a grande diferença em si não é a forma física, essas coisas assim, é a experiência. Então eu subo aqui fazendo muito menos força do que quem não tem experiência. Não, porque assim, ó, eu tava tranquilo. Subi aqui já, caraca. Isso, mas assim, lá em cima é a mesma coisa, só essa negativa um pouquinho maior. Maior? Uma vela aqui, solta a vela, abre ela, fecha, tem que andar no mastro preso naquele cabo ali. Na vertical, que são chamados de andorinhos. Então, os andorinhos distribuem onde a gente pisa. E aqui por cima tem esse cabo de aço que para fora, é nesse que a gente pula o cinto. O sargento Silvestre, que está subindo no mastro comigo, também nos pegou na Urca hoje pela manhã. Nossa, é muita honra, assim. Tô me sentindo... Caramba! Olha só onde o hashtag Céu tá levando a gente. Ele é velejador nas horas vagas também, em barcos menores. Foi um dos responsáveis pela marinharia do navio, mas agora está deixando o Cisne Branco. Primeira vez que eu entrei no Cisne Branco, eu estava na Escola de Aprendizes Marinheiros em Santa Catarina, isso foi em 2001, logo que eu entrei na Marinha. E o curioso é que foi o primeiro navio que eu vi na minha vida. Então, antes disso, bom, eu me criei no interior do estado, longe do mar. E já de cara, o primeiro navio que eu vi foi o Cisne Branco, onde na época eu tinha a oportunidade de fazer 7 dias de mar. Então foi uma experiência incrível, muito boa, que plantou a sementinha de desejo de querer voltar para cá, que eu consegui cumprir depois. Aqui eu era o contramestre do navio e o contramestre do mastro do Grande, que é o mastro principal no meio. Então, a parte marinheira. Então, desde manutenções, sou timoneiro também, então a parte mais maneira. Velejar em um navio à vela é muito diferente de velejar em um veleiro relativamente pequeno como o Brutus. É uma tarefa bem mais coletiva, que exige a coordenação de muitas pessoas. O navio ele é uma grande escola em termos de trabalho em equipe, né? Na verdade, eu acho que qualquer veleiro, tirando talvez o monotipo, né, que seja um pouco, vamos assim chamar, um pouco mais egoísta, mas é uma escola fantástica para os primeiros anos, né? Você não tem como sair aprender a velejar sem ser um optimista, sem um laser. É natural que todos passem por isso, mas depois, ao migrar para qualquer outra classe que não seja o monotipo, trabalhar em equipe é fundamental. Então não adianta o proeiro ser extremamente eficiente e o timoneiro não ser. Isso vale para qualquer classe de navio e para a gente aqui mais ainda, ou seja, um navio desse porte, a equipe é fundamental. Não adianta ela ter o melhor comandante do mundo e ter um marinheiro que é o gageiro de um determinado mastro que não saiba o que fazer. Numa regata, vamos dizer assim, de barco pequeno, se a equipe não estiver bem entrosada, você apenas perde a regata. Aqui você simplesmente não veleja. Cada vela tem um nome específico. No mastro da Grande, onde estamos subindo, elas são de baixo para cima. Grande, gávea baixa, gávea alta, joanete grande, sobre joanete grande e sobrinho. No mastro da popa, que se chama mastro da gata, e não mezena como em barcos de armação cat ou yawl, as velas são gata, sobregatinha e ré. No mastro do traquete, na proa, são traquete, velacho baixo, velacho alto, joanete do velacho e sobre joanete do velacho. Há ainda as velas latinas, que são parecidas com as nossas genoas e têm um desempenho melhor contra o vento. São o stai do velacho, bujarrona baixa, bujarrona alta, giba, stai da gávea, stai de joanete, stai do sobre-joanete, stai da gata e stai da sobregata. Essas nomenclaturas em português e muitas outras no navio foram resgatadas em um trabalho da Marinha com várias publicações da Era da Vela no Brasil, como Manobreiro para Navios à Vela, de Eduardo van den Kolk, escrito em 1876, e que você pode baixar em um link na descrição. Vamos seguir, vai indo aí que eu vou voltar. Estamos aqui, o Papa Figo ou simplesmente Grande. Tá. E aqui já é a gávea baixa, gávea alta. Quer ir na frente ou quer ir Não, vai você. Tá. Aí vou aprendendo. Vamos só fazer o plano aqui, ó. Tem uma mudança aqui. Uma mudança do cabo só, né? Só do cabo. Não solta a mão ali. Isso. Isso às vezes acontece. Inverte o... inverte de lado. Primeiro tem que fazer isso aqui. Tá. Aí você já consegue inverter o corpo. Subir no mastro da Grande de um navio assim me fez sentir parte dessa história, parte de algo muito maior, com milênios de tradições sobrepostas que vieram a formar o nosso jeito de velejar hoje.
Eu acho que quando você não tem muita experiência, que é o meu caso, eu acho que a gente segura muito forte. Exatamente. E cansa o dobro. Conforme você sobe, as enxárcias vão ficando mais estreitas e um pouco menos estáveis. Mas a parte mais difícil são realmente os negativos dos cestos. Mas não poderia ser uma experiência melhor para realmente entender essa cultura quase perdida. O navio, como uma espécie de embaixada flutuante do país, ou seja, nas diversas escalas nos portos nacionais e internacionais, a gente tenta mostrar um pouco também da cultura brasileira, né? O Brasil é um país riquíssimo, não só de cultura, quanto uma série de outros produtos que nós produzimos, produtos e serviços, e que muitas pessoas desconhecem isso em várias outras partes do mundo e às vezes até mesmo dentro do nosso país. Então é sempre uma possibilidade. Um navio desse chama, ao estar atracado em portos internacionais e portos nacionais, ele naturalmente chama muita atenção. Existe um afluxo de pessoas muito grande ao navio, nas visitações públicas ou nos diversos eventos protocolares que o navio cumpre. Então, nesses períodos, nós aproveitamos também para mostrar um pouco dessa brasilidade, né? Ou seja, do que o país tem para mostrar. E a gente se orgulha muito de poder fazer esse trabalho, complementar a atividade do navio, de mostrar um pouco do nosso país, da nossa bandeira. Se você parar um pouco para pensar, em tempos de paz, esta é a verdadeira batalha. Mostrar o que o seu país tem para oferecer e chamar a atenção para a nossa cultura. Dos países que mais me impressionaram foi a cultura náutica na Holanda, o resgate histórico que os alemães têm do carinho que eles têm pela história dos veleiros, e também, claro, os franceses que, poxa, fervem com a vela, né? Aqui no Cisne Branco há uma preocupação de fazer tudo de uma forma mais tradicional, sem catracas e outros recursos modernos. Adochar esse cabo aqui, nada mal, né? Primeira coisa, joga bem longe, pra lá, o mais longe possível. Isso, pronto. Puxa bem. Com a mão esquerda, trava aqui. Isso. Trava assim, muito fechado, sentido horário. Embaixo. Isso. Assim. Faz em 8, no caso. E a última, falida, é o contrário. Você passa ela assim. E por baixo. Isso, uma puxadinha boa. Pronto, agora o cabo está cunhado. Ele serve para cunhar os cabos, firmar os cabos. É a malagueta, a gente passa as voltas redondas, depois uma falida para travar mesmo. E tem o nome de cada cabo aí, né? Sim, cada cabo e a função que o cabo exerce aqui no navio. Bom, está na hora de enfrentar a parte mais difícil da subida do mastro. Aqui eu tenho que ficar no negativo. Isso, só que segura na vertical, segura no de aço. Isso, Melhor. Bom, tô preso. Nesse pode segurar. Nesse de aço pode segurar. Agora sobe o máximo possível, só com os pés sem mexer na mão. Caraca, de subir aqui. Ah, peraí, tem. Isso. Subir nesse aqui, cara. Vai conseguir? Bom, confiança é tua. O problema é que eu tô sem apoio. Força máxima de força no pé. Você tá fazendo muita força no braço. Isso, show. Caraca! Agora dá pra parar de novo e curtir a vista um pouco mais. Uhul! Caramba! Cara, agora fazer isso aqui com o barco andando, aí sim!
Deve ser bem mais difícil. São os vários níveis, né? É. Aqui a gente está subindo para curtir, vamos dizer assim. Sim, sim. Aí tem o subir navegando, o subir navegando para trabalhar e o subir navegando em emergência. Pra risar a vela. Isso que deve ser fogo. Aqui a gente não risa. Não, não risa. Tira. Ah, não, não sei. Não, tipo, eu digo tirar a vela Isso, porque o vento né? tá forte. Exatamente. Caramba. Então, assim, na verdade, a operação do navio, ela é feita, vou dizer assim, mais ou menos 80% lá por baixo. A gente sobe para desferrar a vela e para ferrar a vela. Sim. O resto da operação a gente faz lá embaixo. Só que o gageiro, que é o marinheiro mais moderno de cada mastro, ele quando vai mexer nas vergas, essa verga ele sobe. É o trabalho dele. Então, imagino que o pessoal mais experiente fica nas velas mais de cima ou não? Sim, também. Ou não, mas não? Isso não é uma regra. Todo mundo tem que fazer os difíceis também. Ah. Mas aqui a galera é tão boa que normalmente o pessoal briga pra ir pro mais difícil. Caramba. Então, Mas eu ainda vou subir mais um pouquinho. Olhando aqui de cima do mastro, ficava imaginando como é velejar nesse barco. Quanto orça? Qual é a velocidade? Né? O navio é um navio romântico, ele é uma réplica de um clipper que faziam as antigas rotas do chá, né? Ou seja, se deslocavam em altas velocidades, mas com ventos largos, ventos favoráveis, né? Então o navio não orça com grande facilidade, né? Exatamente por ter as velas redondas, que são velas de grande força, de grande impulsão, mas de baixa capacidade, já que as vergas não braceiam com tanta angularidade, digamos assim, como a gente gostaria. Então ele é uma velejada um pouco mais romântica. Então, sempre que você, digamos assim, veleja com ventos mais largos, ele desenvolve altas velocidades. E é isso que a gente vê nas eventuais velejadas com outros navios escola, navios veleiros desse mesmo porte. Ele se porta muito bem, desenvolve grandes velocidades, até pela sua comparação entre a sua área vélica e o deslocamento, mas ele tem baixa capacidade de orça. Então, para andar contra o vento, digamos assim, o navio sofre um pouco mais, não desenvolve tantas velocidades, e por isso a gente tem o motor quando a demanda é necessária, quando a gente tem data, usualmente é muito frequente isso, a gente ter data para chegar. Então, Pelo que eu vi, em português é velas redondas, mas em boas partes das outras línguas é square sail, né? Elas são na verdade retangulares, quadrangulares, mas elas são velas redondas. Os portugueses assim o chamaram pela barriga, né, que ela faz, digamos assim, ao estar infladas, elas receberam esses nomes. Mas elas, se você olhar ao pé da letra, elas seriam retangulares, digamos assim. E elas são mais como balões dos... Exato. Seria uma vela, se pudéssemos fazer a associação, seria como um balão para os demais veleiros. Sim. Mas com as velas latinas, é possível vencer o vento? Talvez não seja prático, mas se consegue ângulo... Com certeza. O navio ele usa ela muito para orçar, e muitas às vezes em condições mistas, né, como nós chamamos. Ou seja, se você tem um comportamento... O que a gente sente aqui é que o comportamento do navio é muito mais estável quando você está com qualquer tipo de vela. Então, ainda que seja andando contra o vento, digamos, numa orça muito apertada, a gente tenta fazer alterações no rumo base para que a gente possa arribar um pouco e utilizar essas velas, porque elas tornam o navio mais estável e ajudam também no deslocamento do navio. O que seria um ângulo de orça possível com ele? Seria o que, 60 graus? Eu diria que relativo, né, seria algo em torno de 40, 50 graus com esse tipo de velas, né? Do vento aparente? Exatamente, vento aparente. Sim. E a velocidade de cruzeiro e a máxima que você consegue... Isso depende muito das condições de vento, né? Ou seja, a gente pede sempre ventos favoráveis, né? Talvez nem tão intensos às vezes, porque as velas muito altas têm uma série de limitações com relação à intensidade do vento. Então, às vezes não adianta ter vento demais, que isso também, ainda que ele seja favorável, ele não ajuda tanto, né? E a gente acaba reduzindo a área vélica para as velas mais baixas, que são mais resistentes, e até porque a mastreação assim demanda, né? Então, normalmente o navio anda a velocidades que variam entre 5 e 6 nós. Esses são os dados de planejamento. Então, se nós vamos de um porto a outro, usualmente o navio trabalha com velocidades entre 5 e 6 nós. Eu já tive a oportunidade, na minha outra passagem aqui, de ver o navio desenvolver velocidades superiores a 14 nós velejando a pano. Não só de pico, né? Mas, ou seja, mantida por um largo período, né? Então, você tendo condições de vento e de mar
que são favoráveis, ele realmente anda muito bem. Tem uma linha d'água grande, né? Deve Perfeito, deslocamento. perfeito. E também muito afilado, né? Ou seja, você vê o formato do casco. Os clippers antigos que faziam essa rota do chá também se caracterizavam por isso, por ser uma arquitetura naval muito afilada do casco, exatamente para cortar o mar, né? E reduzir, digamos assim, a interferência hidrodinâmica. Então eram navios velozes. Aqui é uma escadinha simples. Aqui só tem dois, tirando esse aqui, duas mudanças. É tudo pelo bom. Vamos lá subir mais um pouco. Nesta hora, talvez porque estávamos mais alto, o vento começou a apertar um pouquinho mais. Oi? Vamos tentar. Nesta altura, as enxárcias já são bem mais estreitas. Em alguns pontos, mal cabe o pé. Até que em um ponto vem outro cabo de aço e elas abrem um pouco mais. Assim que botar o primeiro pé naquele ali, já é hora de trocar. É bom ter uma luva mesmo, né, cara? Porque senão você pode queimar a mão, pode... Agora vamos nos preparar para subir em uma das vergas. Subir aqui nesse mastro é algo que eu vou lembrar sempre. Fico imaginando o que significa para alguém passar 2 anos nesse navio, sentindo ele velejar de porto em porto. De que forma isso te transformaria? Uma das coisas aqui no Cisne Branco que mais me impressionou também e que eu mais gostava de fazer foi receber visitantes. Então, poxa, seja no Brasil ou no exterior, no Brasil eu fico encantado quando o pessoal vem e pergunta: é um navio de verdade, vocês navegam? Eram quase as dúvidas que eu tinha quando eu vi o Cisne Branco pela primeira vez. Passamos o dia com Silvestre, que foi uma companhia fantástica. Você nota que ele ama esse navio, assim como todos que falamos por aqui hoje. Eu acredito que é uma experiência marcante na carreira de qualquer marinheiro, né? Eu estou aqui no navio pela 2ª vez, né? Eu fui capitão-tenente aqui a bordo, fiz parte da primeira tripulação e ao retornar como comandante, é claro, o navio ele é outro hoje, digamos assim, do tempo que eu vivi, mas foi uma experiência que como capitão-tenente me marcou de forma muito definitiva na minha carreira. Me trouxe uma experiência não só em termos de preparação do navio, de recebimento do navio, mas uma experiência marinheira que eu não imaginava que poderia ter. Então foi muito engrandecedora, uma atividade muito intensa, trabalha-se muito aqui no navio, como obviamente trabalha-se em todos os outros navios da Marinha. Os navios são demandantes naturalmente, mas aqui até pela excesso, a quantidade de viagens que nós realizamos, o convívio é muito intenso, então a pessoa sai daqui de uma forma diferente, mudada tanto profissionalmente, porque aprende-se muito aqui, como pessoalmente, em que um convívio intenso e a camaradagem sempre imperam durante todo esse período. Sobe até onde der e pode passar o gato. Acho que esta é a verdadeira busca. Procurar coisas que te transformam, que te abrem para o mundo, que te tornam maior. É legal também sentar em uma poltrona de um resort de vez em quando. Mas depois que você descobre um tipo de viagem que te transporta para outros mundos, põe você em contato com outros pontos de vista, é difícil voltar atrás. Keep showing up. You just keep showing up. You just keep showing up. Yeah. O hashtag Sal é de graça e sempre vai ser. Mas se você puder deixar um cafezinho para nós, vai ajudar muito a continuarmos com o programa. É só entrar no nosso site do Apoia-se. Não se esqueça também de se inscrever no canal
e clicar no sino à direita para receber avisos de novos vídeos.